Você não tem Instagram para ficar postando biquinho. Você não tem Instagram para ficar postando foto de sunga. Você não tem Instagram para ficar fazendo fotinha sensual. Deus te deu a rede social para você alcançar o mundo com o brado do leão. Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar, sou eu quem a faço bradar. Minha ordem foi dada, e eu não ordeno sem capacitar. Se eu dei a ordem, obedece, porque eu estou na frente, diz o Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra comigo, se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 10. Queridos, Apocalipse, capítulo 10, podemos ler? Versículo 1 a seguir. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E quando eu ia escrevê-las, uma voz do céu me disse: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Podeis assentar. Queridos irmãos, há 2 livros na Bíblia. Há 2 livros na Bíblia, perseguidos e desprezados. O diabo odeia o Gênesis. E isso ele manifesta nas faculdades federais e através de teólogos liberais. O diabo também consegue ocultar o Apocalipse. E dentre nós temos aqueles que desprezam esse livro por falta de interesse, pelas notícias espalhadas de que é um livro de catástrofe. Mas quando você abre o livro do Apocalipse, no seu primeiro capítulo, está escrito que é a revelação de Jesus Cristo. São as vitórias de Cristo Jesus e da igreja. Logo, se o Apocalipse revela as vitórias de Jesus e da igreja, ele revela as derrotas de Satanás.
Enquanto o Apocalipse mostra as glórias da igreja na glória e o Cristo de toda a glória, ele escancara o futuro do diabo. Então, enquanto Gênesis começa dizendo: da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a tua cabeça. Conectado a Gênesis, Paulo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 16, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Então Gênesis começa, Paulo ratifica, Apocalipse conclui. Capítulo 2, o Senhor fala sobre o ataque de Satanás à igreja em Pérgamo, onde ele tem um trono, mas lá Jesus tem uma espada. O ataque de Satanás à igreja do Senhor em Tiatira e em Esmirna. Apocalipse, no capítulo de número 12, mostra a mulher que dá à luz a um filho, Israel, de onde vem Jesus. O diabo, o dragão, persegue a mulher Israel para que o filho não venha nascer, mas nasce, cumpre o ministério e sobe. Nos ares o dragão luta para destruí-lo também, mas João assiste a derrota decretada de Satanás. E o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, caiu. Então, mais uma vez, a derrota do diabo é escancarada no Apocalipse. No capítulo 13, nós temos a ascensão do anticristo, com o dragão, o diabo, e o falso profeta, a trindade maligna, a imitação do Deus triuno. Mas esses que se unem a partir do 13, no 16, seu trono é derrotado. O diabo é revelado, tanto ele quanto os seus servos, como derrotados. Quando lemos Apocalipse 17 e 18, nós temos o sistema político e religioso que se submete a Satanás, destruídos. E enquanto a prostituta e a Babilônia, que é o sistema político e religioso que se opõe a Deus, nos capítulos 17 e 18 caem, repito, enquanto a prostituta e a Babilônia, que são o sistema político e religioso que se submetem a Satanás e caem, em Apocalipse 17 e 18, no 19, João é chamado a enxergar a noiva do Cordeiro no monte. O capítulo 20 narra quando o milênio inicia e o diabo é preso por 1000 anos por um anjo, e depois que ele é solto, ele vai enganar as nações, porque Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo. E quando ele vai obrigar as nações para se rebelarem contra a igreja que já reina com Cristo nessa terra, quando ele com seus asseclas cercarem o arraial dos santos, muitos pensarão: agora ele vence. E diz a Bíblia, cai fogo do céu, e o diabo perde mais uma. E no capítulo 20 a 21, nós temos essa declaração de derrota total. No capítulo 21, nós temos o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre. E quem está lá? A partir do versículo 11, quem está lá? Todos aqueles que se uniram a ele, todos aqueles
que desprezaram a mensagem da igreja, versículo 10 do capítulo 20, o diabo que os enganava, ou seja, o enganador e os enganados, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e vai encontrar seus parceiros, o anticristo e o falso profeta. E Apocalipse diz: de dia e de noite serão atormentados para sempre. O atormentador agora vai ser atormentado. Nunca mais diga e nunca mais acredite que o diabo lá no inferno, no lago de fogo, vai ficar espetando as pessoas, rindo das pessoas, dando gargalhada das pessoas. Não vai não. Tanto ele quanto seus servos serão eternamente atormentados. Apocalipse mostra que alegria, sorriso e felicidade é uma promessa só para a igreja no novo céu e na nova terra. É por isso que o diabo desfaz do Gênesis e do Apocalipse, porque nenhum de nós gostaríamos, quereríamos que nossas derrotas fossem expostas. Nenhum de nós. Quando se lê o Gênesis, nós sabemos de onde viemos: da queda, da rebeldia, da maldição, do fracasso de Adão. Então, se você só lê o Gênesis, o diabo olha para você, olha para nós e diz: sua natureza é caída. Vocês nasceram escravos do pecado. E é isso mesmo. E não vem inventar não, que se o diabo falar isso, ele está falando, pelo menos nisso aqui, ele está falando a verdade. Sim, se você só lê o Gênesis, você diz: minha natureza sim é caída. Eu tenho potencial sim de rebelião e pecar contra Deus. O meu passado é derrota, Satanás, e o teu passado é de glória. Mas quando eu chego no Apocalipse, Satanás, o seu futuro é o lago de fogo, e o futuro da igreja é a glória, reinando eternamente com Jesus. Então, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, Gênesis. É uma história, é a história de Deus. Toda história, quem já leu alguma biografia, sabe que numa história, numa biografia, há muitos personagens secundários, terceiros, mas há um principal. A Bíblia é a história de Deus. Então, pelo amor de Deus, medite do começo ao fim, que o Apocalipse conclui o que no Gênesis apenas começou. João está tendo essas visões das glórias da igreja, da glória de Cristo e das derrotas de Satanás. E dentro da visão da glória de Cristo, da glória da igreja e da derrota de Satanás, há mensagens simbólicas. Primeiro, para proteger o livro. Se caísse em mãos erradas, só a igreja entendia aquela linguagem que João usava. Segundo, um símbolo aponta para algo maior, nunca é uma realidade final. Quando João escreve o capítulo de número 10, ele tem uma visão de duas novas coisas. Ele tem um novo ser e ele tem um novo livro. Tudo que é novo é diferente, e na maioria das vezes o que é diferente assusta. João vê anjos. No capítulo 1 tem um anjo que o acompanha. O Pai reverbera as glórias de Cristo, o Filho. O Filho reverbera sua glória ao anjo. O anjo transmite a glória de Cristo, que recebeu do Pai, para João. E João transmite a revelação do Pai para o Filho através do anjo para a igreja. Então João começa a ter experiência com o anjo desde o capítulo 1. Depois, no capítulos 4 e 5, ele vê os anjos nos céus, glorificando a Deus, cantando. Depois
ele vê os anjos que tocam trombetas para depois derramarem taças. Primeiro vem a trombeta que anuncia, depois vem as taças do decreto do juízo, porque Deus nunca, em sua misericórdia, decreta o juízo sem antes anunciar aos homens que o juízo virá se permanecerem em seus pecados. Então João os vê tocando trombeta e derramando as taças da ira de Deus. Esses anjos são ministros de Deus, cujo significado é servo. Cada anjo é um mensageiro, servos, ministros de Deus. João, no capítulo 10, tem uma visão de um anjo novo. Digo não tempo cronológico, não digo sobre idade, digo novo em características. Ele já tinha visto no capítulo 4 e no capítulo 5 seres com características diferentes para nós, porém semelhantes a Ezequiel 1 e Isaías 6, cheios de asas, cheios de olhos nas asas e no corpo. São seres novos, diferentes. Ele vê 24 anciãos, são seres diferentes. Porém, no capítulo 10, ele vê um novo anjo, ele vê um ser diferente. Também, no capítulo 1 se fala de um livro que é o próprio Apocalipse. No capítulo 5 se fala de outro livro, que é o termo de posse da terra. Capítulo de número 20, 21, fala sobre os livros que serão abertos no dia do juízo final. Mas no capítulo 10, João vê um novo livro, um livro diferente, conteúdo diferente, característica diferente, nas mãos de um ministro diferente, e é chamado de livrinho, está aberto, é dado a João, e ele tem que comer. Então é perceptível um novo mensageiro e um novo livro. Se é novo, é diferente. Então nós temos um mensageiro diferente e nós temos um livro diferente. Como eu já disse, cada anjo é um ministro, cada anjo é um servo. João está falando das glórias de Cristo e das glórias da igreja. As glórias de Cristo são reveladas honrando a igreja, mostrando o futuro da igreja. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós precisamos aprender a servir, porque o Apocalipse mostra que a igreja é constituída de servos. Então olha as características desse novo servo, desse novo anjo, desse mensageiro diferente. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Em primeiro lugar, suas vestes são diferentes. João os vê cercado de nuvens como se fossem vestes, indicando que não há trevas em volta dele, porque a expressão nuvens aqui são essas nuvens brancas que você as admira. Então não há trevas. Ele vestido de nuvens também indica a sua altura e o seu alcance. Então ao seu redor há nuvens, que no livro do Apocalipse se refere à glória de Cristo Jesus em movimento. Em segundo lugar, ele diz assim: sobre sua cabeça há um adorno. Então suas vestes são diferentes, o adorno da sua cabeça é diferente. João diz assim: sobre sua cabeça estava o arco celeste. O arco celeste, queridos, foi posto por Deus pós-dilúvio, como um símbolo da sua misericórdia. Deus disse para que os homens se lembrem que através da minha misericórdia eu não mais matarei, não destruirei a terra com água. Eu porei o arco celeste no céu,
E todos sabem que depois de uma grande tempestade, aparece o arco celeste. Há um grupo isolado dizendo que pertence a eles. Mentira! É símbolo da aliança de Deus com os homens pela sua misericórdia. Então, em sua volta não há trevas, há nuvens brancas. Em sua cabeça há um adorno diferente, vestes diferentes, celestiais. Um adorno diferente que também é celestial. O símbolo da misericórdia. Terceiro lugar, o seu rosto é diferente. Versículo 1. O seu rosto era como o sol, ou seja, um brilho no qual é impossível fixar o olhar. João afirma que o rosto do mensageiro tem uma glória excepcional. Lembra de quando Moisés descia do monte com as tábuas da palavra de Deus nas mãos? A Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Enquanto Jesus orava no monte da transfiguração, a Bíblia diz que a face de Jesus brilhava como o sol. A Bíblia Sagrada também diz que Estevão, enquanto era observado pelos seus inimigos, enquanto morria, enquanto era ameaçado, alguém o via com um rosto semelhante ao rosto de um anjo. A face desse ministro é diferente. Em quarto lugar, seus pés são diferentes. Esse ministro, diz o texto no versículo 1 e 2, que, versículo 1, suas pernas e pés são como colunas de fogo, e um pé está no mar, e o outro está na terra. Imagine o tamanho, pelo amor de Deus. Um pé no mar, outro na terra, e a cabeça está lá no arco celeste. E as nuvens o cobrem como vestes. É um ministro diferente. E enquanto eu vejo esse ministro, eu vou lembrando de Jesus. E também vou lembrando da igreja, que é formada de servos e servas de Deus. Esse ministro tem uma voz diferente. Versículo de número 3. Clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ou seja, João diz que quando esse ministro fala, sai um som de autoridade que lembra o bramido do leão. Mas quando ele brada como leão, João ao mesmo tempo ouve trovões que ecoam no céu. Então tem o brado do leão que ecoa aqui na horizontal, e tem o brado do trovão que ecoa na vertical. João consegue identificar e diz: é diferente. Depois, em sexto lugar, esse ministro levanta a mão e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, do versículo 6. Qual é o juramento dele? O juramento desse ministro é: não haverá demora. Sétimo lugar, esse ministro tem um livro na mão. E enquanto João observa o livro na mão do ministro, ele ouve uma voz que diz: vai lá no ministro e pega o livrinho aberto da mão dele. João vai, e quando João vai pedir o livro da mão do ministro, o ministro diz: pega, come. E João diz: obrigado. E o ministro diz: vai ser doce na boca, mas vai doer aqui dentro. João diz: obrigado. E João come o livrinho, e do jeito que o ministro falou, aconteceu.
E quando João obedece o que o ministro ordena, ele ouve uma voz que diz assim: importa, ou seja, é necessário que você profetize, que você pregue a povos, línguas, muitos povos, nações e línguas e reis. O que isso tem a ver com a igreja? É que a igreja é composta de ministros diferentes. A igreja é composta de pessoas diferentes. Não há necessidade de nos igualarmos, não há necessidade de descermos o nível. A gente, como igreja, não precisa imitar o mundo. Se o mundo quiser ser feliz, que imite a igreja, porque ela é original. Somos diferentes, assembleanos são diferentes. Não adianta teólogos liberais, não adianta crentinhos Nutelas quererem nos despentecostalizar, não adianta. A Assembleia de Deus tem raiz. Nossas doutrinas são pautadas nas Escrituras Sagradas. Sim, Deus nos chamou para fazermos a diferença e nós não vamos abrir mão disso. Então, esse anjo tem vestes diferenciadas, vestes de nuvens. A igreja de Deus também. As vestes do santo são diferentes. Deus tem compromisso sim com nossa postura, com a nossa aparência. O adorno da cabeça dos servos de Deus é diferente. É um tipo de capacete, um tipo de proteção para a mente. O adorno está conectado ao arco celeste. A igreja tem um adorno na sua mente. A igreja tem um adorno sobre a sua cabeça. Paulo escreveu aos Efésios: a gente tem o capacete da salvação. Guarda a sua mente com a palavra, meu filho. Proteja a sua mente com a palavra, minha filha. Os dardos do inferno estão apontados e o diabo quer te fazer pensar fora da Bíblia. Ele cega a mente de quem é incrédulo. Só se faltar o adorno que se conecta, que me liga à misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, o rosto do crente é diferente. Sim, querido, há um brilho na face do cristão. E que brilho é esse, irmão? É a unção do Espírito Santo. O coração alegre aformoseia o rosto. Nós temos momentos de tristeza, mas há uma alegria que permanece em nós. Sempre haverá um sorriso, porque a gente enxerga além. O rosto dos ministros de Deus sempre carrega o peso da palavra. No Salmo 119, o salmista diz: aqueles que amam a sua palavra, ao me encontrarem, também se alegrarão. O rosto de Moisés brilhava quando ele trouxe a palavra. Irmão, é perceptível no rosto de quem tem o poder da palavra. Você percebe na cara de quem tem uma vida de oração. Você percebe o olhar malicioso do carnal. Você percebe, querido, o olhar cobiçoso de quem não mata a carne no jejum e na oração. Sim, não engana ninguém. Você sabe que ministros de Deus tem um rosto diferente, um brilho que lembra a glória de Deus. O alcance dos ministros de Deus é diferente. Esse ministro tem um pé no mar, esse ministro tem um pé na terra. O que foi que Jesus disse para a igreja? Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essas que eu faço. Jesus não disse que só os apóstolos fariam, senão os cessacionistas teriam razão, mas não tem,
porque Jesus não disse que os apóstolos fariam obras maiores. Jesus disse: aqueles que creem, e o povo que crê ainda faz parte da igreja de Deus, farão obras maiores do que essas que eu faço. Não são obras maiores em essência, óbvio, claro que não. São obras maiores em alcance, porque o ministério de Jesus, geograficamente falando, alcançou a Palestina e algumas multidões, mas a igreja que ele estabeleceu na terra tem alcançado o mundo. A nossa mensagem, o pentecostalismo, já que estamos comemorando 80 anos dessa igreja pentecostal, o pentecostalismo cresce. A Ásia, interior da China, é o ramo do cristianismo que mais cresce, porque Deus decretou que os seus ministros precisam ter um grande alcance. Alguém está entendendo essa palavra? Seus pés são como colunas de fogo, porque onde ministros de Deus chega, onde a igreja chega, chega a luz, e as trevas precisam e devem ser dissipadas. A voz dos ministros de Deus, eu estou sentindo Jesus aqui, a voz dos ministros de Deus é diferente. Eu preciso de sua ajuda agora. Diz o texto que a voz do ministro é como a voz do leão e como a voz do trovão. Eu pergunto e você responde: é como a voz do leão e como a voz do trovão. Aleluia. Eu vou perguntar e eu sei que vocês sabem. A voz do leão ecoa na terra ou no céu? E a voz de trovão ecoa no céu ou na terra? Perceba que a voz do ministro, pastor, não é só como de leão para alcançar a terra, e também a voz do ministro, pastores, não é só como de trovão que toca o céu. Voz dos servos de Deus ecoam na terra e também ecoam no céu. Oh meu Deus do céu, como, de que forma que a voz da igreja ecoa na terra como leão? Pregando o evangelho, anunciando que Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. A voz como leão ecoa com voz de autoridade. Alguém postou hoje que o homem mais rico, ou um dos mais ricos do mundo, está ajudando a militância da ideologia de gênero com bilhões de dólares para inculcar na mente das crianças que elas não nascem nem macho nem fêmea, elas são o que elas quiserem. Já tem gente com medo, fica com medo. Não, eles têm o dinheiro, a gente tem o brado do leão, a gente tem a voz da autoridade. E como é que a gente faz, pastor? A gente fala. Eu vou repetir: o que a gente faz, pastor? A gente repreende. O sangue de Jesus tem poder. Não! Voz de leão se ouve quando ele abre a boca. O Senhor disse assim: bradando o leão, quem não temerá? Ordenando Deus, qual é o profeta que não vai falar? Então, pelo amor de Deus, igreja, nossa autoridade não está nesse negócio de cancela fulano, cancela Beltrano. Não, nossa autoridade está em falar. Você não tem Instagram para ficar postando biquinho, você não tem Instagram para ficar postando foto de sunga, você não tem Instagram para ficar fazendo fotinha sensual. Deus te deu a rede social para você alcançar o mundo com o brado do leão. É para falar de Jesus. Ah, pastor, mas vão remover minha conta. A gente volta para a praça, a gente volta para a rua, mas vamos usar o que Deus tem nos dado. Pelo amor de Deus, é pé na terra e pé no mar. Eu vou alcançar aqui, eu vou alcançar lá. E a voz do ministro é como voz de trovão. Eu não posso ter voz apenas de leão. Eu sei que eu sou pregador, eu sei que eu sou pastor, eu sei que os ministros são pregadores,
Eu sei que a igreja tem a missão de bradar como leão. Sim, nós temos que bradar como leão aqui embaixo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não haja silêncio em vós, não aparte a minha palavra da sua boca. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Abra a tua boca e eu te encherei. Eu sei que a gente vai falando disso, temos que bradar como leão, mas a voz não pode só alcançar aqui, a voz tem que tocar lá. Sabe por que temos muitos cantores que transformam o culto em shows? Sabe por que tem muitos pregadores que viciam nas técnicas? Porque eles têm vozes que apenas alcançam aqui, mas a voz deles não brada como trovão. A voz que brada como trovão é a voz que se ouve nos... Eu quero ouvir, eu sei que a máscara impede, dá para fazer melhor. A voz de trovão é aquela que se ouve nos... E o que é voz de trovão que ecoa no céu? É a oração, irmão. É a oração, minha irmã. Tem gente, irmão, que não prega com a hermenêutica, com a exegese. Não. Às vezes ele só fala Jesus e aleluia, glória a Deus. Mas quando põe o joelho no chão, Jesus diz lá em cima: eu conheço essa voz. Eu sei de quem era essa voz. Tendo Salomão orado, acabado de orar, desceu fogo do... Jesus, ao sair das águas e tendo orado, ouviu-se uma voz do... Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Atos capítulo 1, Jesus disse: fiquem orando em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. 10 dias de oração. Primeiro dia vem Espírito, segundo dia vem Espírito, terceiro dia vem Espírito, quarto dia vem Espírito, quinto dia vem Espírito, sexto dia vem Espírito, sétimo dia vem Espírito, oitavo dia vem Espírito, nono dia vem Espírito, no 10º dia, no 50º dia, no dia de Pentecostes, o céu se abriu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, 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 veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam do mesmo jeitinho de vocês. Porque eu não faço minha voz ecoar no céu através de malabarismos. Eu não faço a minha voz ecoar no céu distorcendo textos. Eu não faço a minha voz mover o céu brincando com seus sentimentos. O único método da igreja fazer a sua voz ecoar no céu é colocando o joelho no chão. O único modo da voz dos ministros de Deus tocarem o céu. Então a voz da autoridade está na pregação e na oração. Pastor, mas há fraquezas em mim. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu sei que você sabe Jeremias 33:3: clama, não é reclama, é clama a mim,
e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe. Mateus 21, 22, tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Romanos capítulo 12, versículo 12, sede perseverantes na oração. Efésios 6, 18, orando em todo tempo no Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Show laramanda rabachoranda laramando querias. Deus tem saudades da gente de joelhos. Se humilhe em oração, irmão. Ninguém derruba quem já está de joelhos. Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar, sou eu quem a faço bradar. Minha ordem foi dada, e eu não ordeno sem capacitar. Se eu dei a ordem, obedece, porque eu estou na frente, diz o Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra comigo, se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 10. Queridos, Apocalipse, capítulo 10, podemos ler? Versículo 1 a seguir. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E quando eu ia escrevê-las, uma voz do céu me disse: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho.
E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Podeis assentar. Queridos irmãos, há 2 livros na Bíblia. Há 2 livros na Bíblia, perseguidos e desprezados. O diabo odeia o Gênesis, e isso ele manifesta nas faculdades federais e através de teólogos liberais. O diabo também consegue ocultar o Apocalipse. E dentre nós temos aqueles que desprezam esse livro por falta de interesse, pelas notícias espalhadas de que é um livro de catástrofe. Mas quando você abre o livro do Apocalipse, no seu primeiro capítulo, está escrito que é a revelação de Jesus Cristo. São as vitórias de Cristo Jesus e da igreja. Logo, se o Apocalipse revela as vitórias de Jesus e da igreja, ele revela as derrotas de Satanás. Enquanto o Apocalipse mostra as glórias da igreja na glória e o Cristo de toda a glória, ele escancara o futuro do diabo. Então, enquanto Gênesis começa dizendo: da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a tua cabeça. Conectado a Gênesis, Paulo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 16, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Então Gênesis começa, Paulo ratifica, Apocalipse conclui. Capítulo 2, o Senhor fala sobre o ataque de Satanás à igreja em Pérgamo, onde ele tem um trono, mas lá Jesus tem uma espada. O ataque de Satanás à igreja do Senhor em Tiatira e em Esmirna. Apocalipse, no capítulo de número 12, mostra a mulher que dá à luz a um filho, Israel, de onde vem Jesus. O diabo, o dragão, persegue a mulher Israel para que o filho não venha nascer, mas nasce, cumpre o ministério e sobe. Nos ares o dragão luta para destruí-lo também, mas João assiste à derrota decretada de Satanás. E o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, caiu. Então, mais uma vez, a derrota do diabo é escancarada no Apocalipse. No capítulo 13, nós temos a ascensão do anticristo, com o dragão, o diabo, e o falso profeta, a trindade maligna, a imitação do Deus triuno. Mas esses que se unem a partir do 13, no 16, seu trono é derrotado. O diabo é revelado, tanto ele quanto os seus servos, como derrotados. Quando lemos Apocalipse 17 e 18, nós temos o sistema político e religioso que se submete a Satanás, destruídos. E enquanto a prostituta e a Babilônia, que é o sistema político e religioso que se opõe a Deus, nos capítulos 17 e 18 caem,
Repito, enquanto a prostituta e a Babilônia, que são o sistema político e religioso, que se submetem a Satanás e caem, em Apocalipse 17 e 18, no 19, João é chamado a enxergar a noiva do Cordeiro no monte. O capítulo 20 narra quando o milênio inicia e o diabo é preso por 1000 anos por um anjo, e depois que ele é solto, ele vai enganar as nações, porque Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo. E quando ele vai obrigar as nações para se rebelarem contra a igreja que já reina com Cristo nessa terra, quando ele com seus asseclas cercarem o arraial dos santos, muitos pensarão: agora ele vence. Diz a Bíblia, cai fogo do céu e o diabo perde mais uma. E no capítulo 20 a 21 nós temos essa declaração de derrota total. No capítulo 21 nós temos o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre. E quem está lá? A partir do versículo 11, quem está lá? Todos aqueles que se uniram a ele, todos aqueles que desprezaram a mensagem da igreja. Versículo 10 do capítulo 20, o diabo que os enganava, ou seja, o enganador e os enganados, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e vai encontrar seus parceiros, o anticristo e o falso profeta. E Apocalipse diz: de dia e de noite serão atormentados para sempre. O atormentador agora vai ser atormentado. Nunca mais diga e nunca mais acredite que o diabo lá no inferno, no lago de fogo, vai ficar espetando as pessoas, rindo das pessoas, dando gargalhada das pessoas. Não vai não. Tanto ele quanto seus servos serão eternamente atormentados. Apocalipse mostra que alegria, sorriso e felicidade é uma promessa só para a igreja no novo céu e na nova terra. É por isso que o diabo desfaz do Gênesis e do Apocalipse, porque nenhum de nós quereríamos que nossas derrotas fossem expostas. Nenhum de nós. Quando se lê o Gênesis, nós sabemos de onde viemos: da queda, da rebeldia, da maldição, do fracasso de Adão. Então, se você só lê o Gênesis, o diabo olha para você, olha para nós e diz: sua natureza é caída. Vocês nasceram escravos do pecado. E é isso mesmo. E não vem inventar não, que se o diabo falar isso, ele está falando, pelo menos nisso aqui, ele está falando a verdade. Sim, se você só lê o Gênesis, você diz: minha natureza sim é caída. Eu tenho potencial sim de rebelião e pecar contra Deus. O meu passado é derrota, Satanás, e o teu passado é de glória. Mas quando eu chego no Apocalipse, Satanás, o seu futuro é o lago de fogo, e o futuro da igreja é a glória, reinando eternamente com Jesus. Então, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, Gênesis. É uma história, é a história de Deus. Toda história, quem já leu alguma biografia sabe que numa história, numa biografia, há muitos personagens secundários, terceiros, mas há um principal. A Bíblia é a história de Deus. Então, pelo amor de Deus, medite do começo ao fim, que o Apocalipse conclui o que no Gênesis apenas começou. João está tendo essas visões das glórias da igreja, da glória de Cristo e das derrotas de Satanás. E dentro da visão da glória de Cristo
da glória da igreja e da derrota de Satanás, há mensagens simbólicas. Primeiro, para proteger o livro, se caísse em mãos erradas. Só a igreja entendia aquela linguagem que João usava. Segundo, um símbolo aponta para algo maior. Nunca é uma realidade final. Quando João escreve o capítulo de número 10, ele tem uma visão de duas novas coisas. Ele tem um novo ser e ele tem um novo livro. Tudo que é novo é diferente. E na maioria das vezes o que é diferente assusta. João vê anjos. No capítulo 1 tem um anjo que o acompanha. O Pai reverbera as glórias de Cristo, o Filho. O Filho reverbera sua glória ao anjo. O anjo transmite a glória de Cristo, que recebeu do Pai, para João. E João transmite a revelação do Pai para o Filho através do anjo para a igreja. Então, João começa a ter experiência com o anjo desde o capítulo 1. Depois, no capítulos 4 e 5, ele vê os anjos nos céus, glorificando a Deus, cantando. Depois, ele vê os anjos que tocam trombetas para depois derramarem taças. Primeiro vem a trombeta que anuncia. Depois vem as taças do decreto do juízo. Porque Deus nunca, em sua misericórdia, decreta o juízo sem antes anunciar aos homens que o juízo virá se permanecerem em seus pecados. Então João os vê tocando trombeta e derramando as taças da ira de Deus. Esses anjos são ministros de Deus, cujo significado é servo. Cada anjo é um mensageiro, servos, ministros de Deus. João, no capítulo 10, tem uma visão de um anjo novo. Digo não tempo cronológico, não digo sobre idade, digo novo em características. Ele já tinha visto no capítulo 4 e no capítulo 5 seres com características diferentes para nós, porém semelhantes a Ezequiel 1 e Isaías 6, cheios de asas, cheios de olhos, olhos nas asas e no corpo. São seres novos, diferentes. Ele vê 24 anciãos, são seres diferentes. Porém, no capítulo 10, ele vê um novo anjo. Ele vê um ser diferente. Também, no capítulo 1 se fala de um livro que é o próprio Apocalipse. No capítulo 5 se fala de outro livro, que é o termo de posse da terra. Capítulo de número 20, 21, fala sobre os livros que serão abertos no dia do juízo final. Mas no capítulo 10, João vê um novo livro. Um livro diferente, conteúdo diferente, característica diferente, nas mãos de um ministro diferente. E é chamado de livrinho, está aberto, é dado a João e ele tem que comer. Então é perceptível um novo mensageiro e um novo livro. Se é novo, é diferente. Então nós temos um mensageiro diferente e nós temos um livro diferente. Como eu já disse, cada anjo é um ministro, cada anjo é um servo. João está falando das glórias de Cristo e das glórias da igreja. As glórias de Cristo são reveladas honrando a igreja, mostrando o futuro da igreja. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós precisamos aprender a servir, porque o Apocalipse mostra que a igreja é constituída de servos. Então olha as características desse novo servo, desse novo anjo, desse mensageiro diferente.
Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Primeiro lugar, suas vestes são diferentes. João os vê cercado de nuvens como se fossem vestes, indicando que não há trevas em volta dele, porque a expressão nuvens aqui são essas nuvens brancas que você as admira. Então não há trevas. Ele vestido de nuvens também indica a sua altura e o seu alcance. Então ao seu redor há nuvens, que no livro do Apocalipse se refere à glória de Cristo Jesus em movimento. Em segundo lugar, ele diz assim: sobre sua cabeça há um adorno. Então suas vestes são diferentes, o adorno da sua cabeça é diferente. João diz assim: sobre sua cabeça estava o arco celeste. O arco celeste, queridos, foi posto por Deus pós-dilúvio, como um símbolo da sua misericórdia. Deus disse para que os homens se lembrem que através da minha misericórdia eu não mais matarei, não destruirei a terra com água, eu porei o arco celeste no céu. E todos sabem que depois de uma grande tempestade aparece o arco celeste. Há um grupo isolado dizendo que pertence a eles. Mentira! É símbolo da aliança de Deus com os homens pela sua misericórdia. Então, em sua volta não há trevas, há nuvens brancas. Em sua cabeça há um adorno diferente, vestes diferentes, celestiais. Um adorno diferente que também é celestial, o símbolo da misericórdia. Terceiro lugar, o seu rosto é diferente. Versículo 1. O seu rosto era como o sol, ou seja, um brilho no qual é impossível fixar o olhar. João afirma que o rosto do mensageiro tem uma glória excepcional. Lembra de quando Moisés descia do monte com as tábuas da palavra de Deus nas mãos? A Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Enquanto Jesus orava no monte da transfiguração, a Bíblia diz que a face de Jesus brilhava como o sol. A Bíblia Sagrada também diz que Estevão, enquanto era observado pelos seus inimigos, enquanto morria, enquanto era ameaçado, alguém o via com o rosto semelhante ao rosto de um anjo. A face desse ministro é diferente. Em quarto lugar, seus pés são diferentes. Esse ministro, diz o texto no versículo 1 e 2, que, versículo 1, suas pernas e pés são como colunas de fogo, e um pé está no mar e o outro está na terra. Imagine o tamanho, pelo amor de Deus. Um pé no mar, outro na terra, e a cabeça está lá no arco celeste. E as nuvens o cobrem como vestes. É um ministro diferente. E enquanto eu vejo esse ministro, eu vou lembrando de Jesus e também vou lembrando da igreja, que é formada de servos e servas de Deus. Esse ministro tem uma voz diferente. Versículo de número 3: clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Ou seja, João diz que quando esse ministro fala, sai um som de autoridade que lembra o bramido do leão. Mas quando ele brada como leão,
João ao mesmo tempo ouve trovões que ecoam no céu. Então tem o brado do leão que ecoa aqui na horizontal, e tem o brado do trovão que ecoa na vertical. João consegue identificar e diz: é diferente. Depois, em sexto lugar, esse ministro levanta a mão e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, do versículo 6. Qual é o juramento dele? O juramento desse ministro é: não haverá demora. Sétimo lugar, esse ministro tem um livro na mão. E enquanto João observa o livro na mão do ministro, ele ouve uma voz que diz: vai lá no ministro e pega o livrinho aberto da mão dele. João vai, e quando João vai pedir o livro da mão do ministro, o ministro diz: pega, come. E João diz: obrigado. E o ministro diz: vai ser doce na boca, mas vai doer aqui dentro. João diz: obrigado. E João come o livrinho, e do jeito que o ministro falou, aconteceu. E quando João obedece o que o ministro ordena, ele ouve uma voz que diz assim: importa, ou seja, é necessário que você profetize, que você pregue a povos, línguas, muitos povos, nações e línguas e reis. O que isso tem a ver com a igreja? É que a igreja é composta de ministros diferentes. A igreja é